dentro dessa aliança: Sem, Cão e Jafé. Estes são os 3 filhos de Noé, diz o verso 19, e deles se povoou toda a terra. Queridos, aqui vem uma verdade bíblica. Muitas vezes, quando nós pensamos na aliança, a gente pensa na aliança como algo exclusivamente entre Deus e a sua igreja. É verdade, existe uma aliança exclusiva entre Deus e o seu povo, a sua igreja. Mas a Bíblia é clara que existe uma aliança de Deus com toda a humanidade, mesmo que a humanidade não reconheça essa aliança. Deus tem uma aliança com todo ser humano. Todos têm responsabilidade diante de Deus. E todos têm esse privilégio também diante de Deus. Jesus falou sobre isso. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Manda chuva para justos e injustos. Isso é a parte dele. Ele falou aqui, nessa aliança: enquanto durar o tempo da terra, haverá inverno, verão, plantação, colheita, chuva, sol. É a parte dele. Dia, noite. Eu vou manter a vida. Ele prometeu aqui: enquanto durar a vida, vai continuar. Deus tem um compromisso com a sua criação. Homens e todos os outros seres viventes. Eu vou providenciar os meios para a vida. Minha parte na aliança. Vocês têm também responsabilidade na aliança. Não é? Todo ser humano tem. É interessante que lá em Isaías, capítulo 24, verso 5, Deus fala que Ele está trazendo juízo sobre a terra porque as nações quebraram os mandamentos de Deus, quebraram os testemunhos de Deus, quebraram a sua aliança eterna. Isaías, capítulo 24, verso 5, você pode abrir a Bíblia e conferir lá. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Toda a humanidade está em aliança com Deus. E isso é muito importante, gente, porque muitas vezes nós, como povo de Deus, é sempre uma tentação pensar que nós somos os únicos amados de Deus. Não é mesmo? Deus me ama, Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança com todo ser humano. Deus ama a todo ser humano. Hein? O fato de nós sermos filhos adotados de Deus não quer dizer que Deus não ama. Muitas vezes eu vejo na igreja, diz assim: não, esse aí não pode chamar filho de Deus, né? Ele é criatura. Já ouviram isso, falar isso? Tem gente que fala isso. Quem não crê em Deus não pode ser chamado filho, é só criatura. Como um cavalo, como um passarinho, como um gatinho. Não é? Mas, queridos, a Bíblia nos ensina que Deus tem uma aliança com todo ser humano. O problema é que Ele tem filhos rebeldes, que não aceitam ser chamados de filhos. E que Deus ama, né? E que Deus quer salvar. E que Deus tenta fazer tudo para salvá-los, porque são filhos e filhas dele também. Agora, Ele nos chama a nós, e nós respondemos à graça dele. Somos seus filhos que ouvimos a sua voz. Hein? Mas não para ficar aqui parado e dizer: Senhor, o Senhor me ama, obrigado, eu sou seu filho querido. Ele diz: você está aqui para poder ir lá, buscar os outros que ainda não estão aqui, porque eu os amo também. Deus amou o mundo. Ali não diz: Deus amou a igreja e por isso mandou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Amou o mundo. E Ele ama. E por isso espera que nós também tenhamos semelhante amor. Pena que a grande parte da humanidade está inconsciente desta aliança de Deus com eles. Não é? E essa questão vai ser tratada em específico na próximo estudo, a aliança de Deus com Abraão. Hein? E então nós chegamos ao final deste estudo da aliança. Próximo então, Felipe, obrigado. Não é? Toda aliança tem um sinal. E o sinal dessa aliança é o arco-íris. Mas quando nós voltamos lá em Gênesis capítulo 9, existe algo interessante neste sinal. Okay? Sabe que todos os sinais da aliança na Bíblia foram sinais dados por Deus ao homem.
o qual o homem deveria observar. O sábado é um sinal, a circuncisão também foi um sinal, o batismo é um sinal. Quem que precisa guardar o sábado? Nós precisamos guardar o sábado. Quem precisava se circuncidar? Todo homem no meio de Israel deveria ser circuncidado. Quem deve ser batizado? Toda pessoa. Mas notem bem aqui este sinal do arco-íris. Ele é diferente. Totalmente diferente de qualquer dos outros sinais que haviam na Bíblia, os sinais da aliança. Notem bem. Verso 11 em diante. Eu estabeleço a minha aliança convosco. Não será destruída toda a carne por águas de dilúvio. Okay? Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. E sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então vocês se lembrarão da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes. E as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir a terra. O arco estará nas nuvens. Vocês o verão. E vocês se lembrarão da minha aliança. Aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, hein, que há sobre a terra. É isso que está escrito. Quem é que vê o arco-íris? Eu verei. Eu me lembrarei. E não haverá dilúvio para destruir a terra. Que texto mais estranho, irmãos. Deus diz, eu porei o arco. Ele põe. E depois ele diz, aí eu olho, eu vejo e eu me lembro. Ué, o que é isso? Hein? Por que isso? Será que Deus se esquece? Será que Deus precisa de ver? Bom, olha, eu vou destruir com dilúvio. Não, bota um arco lá. Não vou destruir. Que negócio é esse? Aquela bipolaridade, hoje tem muito, está em voga isso daí, né? O problema desse problema de personalidade, bipolaridade. Uma hora ele está feliz, outra hora está triste. Uma hora, Deus é assim, bipolar, vou destruir. Bota o arco. Não vou destruir. É assim isso. Hein? Queridos, é interessante o texto bíblico. O arco-íris é um sinal para Deus. Deus. Não para o homem. Eu verei. Eu me lembrarei. Não haverá dilúvio para destruir a terra. Por que isso, queridos? É interessante. Esse símbolo do arco-íris. Quando você está olhando de longe, ele é lindo. Quando você chega lá, não tem nada. Não é mesmo? Se você vai onde está o arco-íris, você não vê nada. Você vê o início dele aqui, você corre lá e não encontra. Vê o fim dele do outro lado, você corre lá, também não encontra. É uma coisa totalmente, vamos dizer assim, alheia ao ser humano. Luz refletida em gotículas de água. Lindo e ao mesmo tempo, nós estamos aqui, ele está lá. Queridos, o arco-íris é o sinal da graça. Totalmente independente do ser humano. Totalmente dependente de Deus. Por isso ele vai aparecer na Bíblia. Vai aparecer em Ezequiel, capítulo 1, 28. Aparecer em Apocalipse 4, 3. O arco-íris em volta do trono de Deus. A graça. Por que este sinal? Notem bem. Quando nós vamos para o finalzinho do dilúvio, Deus acabou de salvar Noé, não é? Acabou a arca de sentar-se na montanha, secar tudo em volta, Deus abre a porta da arca, sai Noé e os seus filhos, com todos os animais, e Noé então pega dos animais puros, verso 20, faz um sacrifício para Deus, não é? E aí no verso 21 diz que Deus sentiu o aroma deste sacrifício, e disse
consigo mesmo